Com cara de segunda-feira. É que, na verdade, o que eu estou querendo fazer um diário de bordo para depois assistir tudo isso e fazer realmente algo que seja valioso, porque cada um tem uma necessidade muito específica. Por exemplo, Sim, para o Duda é valioso ter uma copy boa e rápida para fazer as coisas, acelerar o processo. E como ele é especialista, ele sabe o que ele quer. Então tem que treinar da forma que ele já treinaria, por exemplo, um estagiário. No teu sim. caso, eu já acho que é uma outra demanda, que é de criatividade, de explorar, às vezes, novas possibilidades. Então, eu acho que assim, se eu fizer um diário de bordo, isso daqui a um ano pode ser uma mina de ouro para qualquer negócio. Pode mesmo. Ainda mais que você tem muito relacionamento com a comunicação. Sim, total. Tá, vamos lá, deixa eu te explicar algumas coisas. Como eu te falei, como que são as demandas que a gente tem hoje dentro da agência e como que a gente se divide, a gente se organiza, né? Eu tenho 5 pessoas contando comigo. Então, eu tenho um redator publicitário e aí ele faz toda a parte textual. Então, entra a questão da copy nesse ponto, Uhum. que para mim é interessante. Aí eu tenho. É... Peraí, que eu troquei a tela aqui sem querer. Agora foi. Eu tenho uma designer, então eu tenho a questão do layout. Eu tenho uma editora de vídeos, e aí eu tenho a edição, a roteirização dos vídeos. E eu tenho uma social media que é quem faz o planejamento. Então, nessa parte é interessante as pesquisas, os conteúdos, as tendências, os mais comentados, os mais falados do momento, o que está acontecendo, etc. Essas trends, assim, também é interessante. E aí, Uhum. dos nossos serviços. A gente tem o social media, que é o nosso carro-chefe. A consultoria e a mentoria, eu já acho que não entraria tanto produto aqui, mas tem uma coisa de interessante são os infoprodutos. Então, a gente tem o social media, que são para as pequenas e para as médias empresas, e a gente tem os produtos de mentoria e de consultoria, que são para os empreendedores. E aí tem pack de posts e etc. E aí é o que você vai me falar o que a gente consegue usar para isso. Então, hoje a gente quer fazer packs de post no Canva, que aí você tem um padrão, sai vendendo aquele infoproduto ali por um ticket baixinho e vai escalando ele. Pô, fazer A para gente tem, pizzaria, depois churrascaria. Poxa, o que mais tem, né? Nichos sim, bem direcionados. Eu tô dando esses hamburgueria, exemplos porque você está exatamente. falando, você agora está focado em alimentação, né? Sim. E ainda que a agência ainda está muito voltada para gastronomia, mas o eu e Stephanie, tipo, aonde a gente atua com consultoria e mentoria, a gente vai continuar pegando todos os tipos de empreendedores. Então, só que eu não vou pegar social media para todos esses empreendedores. Eu vou ter um pack de post, que é uma coisa mais natural, não demanda tanto tempo. Que é isso? Eu tenho um padrão ali de pack de post para um nutricionista. Eu não preciso de um conteúdo aprofundado. Eu tenho uma minha designer, ela produziu, ele já está pronto, é só vender. Então, por isso que a gente ainda vai ter esses produtos menores. E a parte de infoproduto e de captação e produção de conteúdo, que é onde a gente tem e-book, checklist, e etc., que a gente já começou, já fez alguns no ano passado. A gente tem e-books próprios para materiais de consultoria de mentoria e para produção de conteúdo na rede social. Então, acho que os demandas, assim, hoje são essas. É copy, é a parte de criatividade, então edição de vídeo e arte, é pesquisa, conteúdo, tendência, informação mesmo. Tem um Se eu valioso que é importante, que é, também seria o levantamento desses dados. Porque, por exemplo, igual você falou da consultoria. Imagina se jogar tudo isso dentro de um prompt bem feito e falar assim, eu quero que você me levante estatística disso aqui. Eu vou pegar todas as pessoas que eu gero consultoria, eu vou pegar pontos estratégicos, você pode até pedir, me sugira pontos estratégicos, KPIs, para eu poder avaliar se a minha consultoria tá sendo legal, se não está, ponto de melhor, tem, o que eu posso colocar de apresentação de entrega, e aí começar a gerar, porque isso também fica legal. Ele pode ser muito como esse consultor de dados, esse cara que vai te dando insight o tempo todo. Talvez gerar desafios. Uma coisa que eu vi também, muito na parte educacional, e isso serve para a consultoria, porque você está ensinando algo também, é ele ficar gerando desafios, perguntas que são similares, que estão buscando a mesma resposta, mas de forma alternada, cada pergunta para cada aluno, então vai ficando muito hiper personalizado. É de acordo com a característica de cada aluno, ele vai fazer uma pergunta. E não um questionário lá no Forms, são sempre as mesmas perguntas, entende? Ele também tem esse uhum. poder de adequação de cada cliente seu de alguma forma. Isso é muito foda também, é bem legal.
Legal. Então, acho que e a questão da automação também. Então, até para trazer essa interatividade por exemplo, o que a gente estava falando semana passada, né? Que eu vi lá que tinha uma mentoria abrindo. Aí você comenta não sei o quê. Quando eu comentei, ela já fez umas perguntas, já mandou o formulário, e pelo formulário eles filtram e fazem o contato com você. Então, essas automações menores, assim, mais simples, É também fantástico, entraria. é verdade. E também que eles estão falando muito dessa hiperpersonalização, integrando um bot com o chat GPT, o instrutor de educação física pode, por exemplo, fazer treinos específicos para cada um. Eu vi nutricionista dando os dados de informação e o chat GPT que cria as sugestões de receita, inclusive com base no que a pessoa gosta de comer ou não. Então, ele é um puta de um acelerador de resultado. Tem gente que vai pegar e falar assim, eu tenho ouvido muito isso de profissional, Stephanie, falando assim, mas isso aí eu não sei, eu não confio. Mas, na verdade, eu vejo que também é um pouco de medo de se tornar obsoleto e a pessoa perder o valor. E não é isso. Ele tem que ter o conhecimento daquele especialista para fazer dessa forma, senão ele não vai ter uma Sim, assertividade alta. Mas ele é sim. um bom pessoa que auxilia. Você já entrou aqui no site da OpenAI? Não. Ó, aí aqui tem o login, né, para se inscrever. Você vai abrir essa segunda página. Aqui são três tópicos. O ChatGPT é só texto, então ele pode criar conceitos, tudo que a gente está falando, copy, roteiro de vídeo, roteiro de e-book. E o DALL-E é para criar imagens. Qual que é o problema aqui? O DALL-E ele é pago para você utilizar. O ChatGPT você pode utilizar sem pagar. Aí depois eu vou Ah, te mostrar outra plataforma de imagem que é gratuita e é tão boa quanto, talvez até melhor que o DALL-E. Mas vamos aqui falar de texto. Olha que doido. Eu testei já de várias formas o meu chat GPT. Cada chat desse daqui, ele tem uma memória e uma personalidade diferente. Então isso é muito top também. Você pode ter vários funcionários trabalhando para você, cada um com uma pauta. Então você cria aqui um funcionário copywriter, você cria aqui um funcionário gestor de equipe que vai te dar dicas dessa gestão. Aqui, por exemplo, ó, olha o tanto de coisa que eu já fiz diferente. Um professor virtual de filosofia para me ajudar a estudar na faculdade. Textos para blog. muito Então, útil. eu gero aqui o conhecimento que eu tenho e ele pauta isso num texto para blog. Depois eu dou um tapa, melhoro, tá pronto. Ah, Expert em resumo. Eu jogo um livro inteiro, aqui ele me resume os pontos principais, o que que eu devo levar em consideração do livro. Você imagina a agilidade? Você conseguir gerar um aprendizado muito rápido, porque o cara é expert em resumo. Ele vai te resumir de forma excelente. Vou mostrar aqui na prática. Ó, eu pedi para ele resumir para mim Os Miseráveis de Victor Hugo, que é uma obra super complexa. uhum, Ele foi e colocou a visão geral breve, mas ele mostra que é um resumo curto. Depois ele fala do resumo de cada capítulo e o resumo dos conceitos profundos. Olha, tudo isso sozinho. E ainda fala que se tiver outra maneira de resumir, eu posso informar que ele vai melhorando esse resumo para mim. Aí que ele começou a falar das questões sociais e políticas do livro, das etapas de redenção e transformação do herói, a lei da natureza. Então, por exemplo, eu gostei de ler o livro, claro, mas se eu preciso fazer uma prova, se eu preciso aprender um assunto rápido, isso é fantástico. mais prático. Eu tive um cliente que ele era específico, eu tenho até aqui até hoje. Vou te mostrar, o Dr. Penteado. O cara é um gênio sobre vitamina D. Ele cura inúmeras doenças de várias formas de pessoas, só adequando o nível de vitamina D que a pessoa tem no corpo. O cara é fodaço, fodaço. E ele me contratou para fazer um trabalho para ele, programar algumas copies, para ele poder se posicionar online. Porque ele é muito, já de uma certa idade, muito nerdão de livro ainda, então ele não tinha relacionamento nenhum com o digital. Eu precisei ler, para conseguir entender o que ele falava, um livro de 344 páginas sobre a vitamina D, porque ele era muito tecniquez. Então eu tive que ler o livro para interpretar aqueles códigos e ir traduzindo. Uhum. Não, doutor, você tem que falar mais assim, tem que ser, usa esse termo. E com o chat GPT eu conseguiria fazer isso em um dia. Eu demorei 15 dias para ler. Em um dia eu jogava o livro aqui, ele já me colocaria os pontos fortes, poderia me dizer o que significa cada palavra. Aham. Poderia inclusive ser um tradutor para mim.
Ó, o doutor falou tal coisa, o que que significa isso? Ele pode me responder. Por exemplo, ó, vamos. Aqui ele fala sobre a apresentação de Hugo da Sociedade Francesa do século XIX. Eu vou copiar isso e mandar para ele. Ó. É, me explique sobre. E uma coisa muito legal do chat GPT, ele tem uma memória. Então, dentro desse chat aqui, quando você colocou a persona dele, você desenhou, depois a gente vai criar um aqui para você. Ele vai manter aquilo para sempre. Enquanto esse chat estiver aberto, ele vai ser aquela persona que você desenhou. Você não precisa ficar repetindo todo dia. Aí que ele colocou, certamente, vou me aprofundar na representação de Victor Hugo da sociedade francesa. Ele coloca o contexto histórico, as desigualdades sociais. Olha, isso daqui é muito valioso. Ele já dá um resumão bem bom. Injustiça e corrupção, criança e exploração, resoluções relevantes, conclusão sobre o texto. O que que o pessoal da OpenAI está falando? Que já mudou isso aqui. A partir desse ano, as escolas vão ter que correr atrás de um novo formato de ensino, porque já não vai mais fazer sentido o jeito de se ensinar para os alunos hoje. Porque a maioria das coisas ele consegue fazer pelo chat GPT. É o bom e o mal, né? Talvez assim, vai forçar a desenvolver outros tipos de habilidade no ser humano. Por exemplo, isso sempre foi o segredo do mundo, mas agora vai ser crucial você saber perguntar. O grande segredo do chat GPT é você saber perguntar para ele direito. Antigamente, a gente, como especialista, tinha que saber resposta para tudo, né? Agora a gente tem que saber É. perguntar, porque a resposta já está aqui, Meio, meio termo. meio termo. Beleza. Ah, e beleza, vou passar aqui para o próximo. Consultor jurídico, joguei aqui para ele. Claro que ele vai ter ele tem restrições em relação a isso, porque ele não pode atuar como um advogado. Mas quando Óbvio. você tira a culpa deles, fala, não, eu só estou pedindo uma consultoria em relação às leis, não vou aplicar nada. Aí ele consegue te dar, e ele dá pontos muito estratégicos em relação a uma consultoria jurídica de um caso. Outra coisa aqui que foi muito foda, orientador de carreira, não sei o que fazer da minha vida, e ele vai te perguntando algumas coisas, vai te dando orientação. Eu já fiz de especialista em TI, quando eu tenho dúvida de programação, ele me manda. É fantástico. Campanha para chatbot de WhatsApp. Esse daqui, olha que legal, Midjourney é uma plataforma de criar imagens por inteligência artificial. Mas você tem que saber pedir dentro do Midjourney. Também porque é prompt, você tem que pedir certo para dar certo lá. Eu programei o ChatGPT para que ele criasse esse prompt para mim. E ele criou um prompt perfeito, que é justamente aquele que nós estamos usando agora no Outlook, Uhum. aquela persona. Então foi esse prompt que o ChatGPT me deu, eu copiei e colei lá na plataforma de criação de imagem. Então isso te dá também muito repertório, variação de repertório. Você pode pegar uma ideia e falar, eu quero 10 ideias similares a isso. Me ajuda, eu Aham. quero ter criatividade em relação a isso. E aqui também, Stephanie, eu vou te dar isso de presente, mas esse daqui é meu prompt de ouro, ó. Eu tenho programado aqui um gerador de prompt do chat GPT. Então eu falo para ele o que que eu preciso, ele mesmo me ensina o que pedir. Quer ver, ó, um exemplo? O chat do chat. Exatamente, usando a máquina contra ela mesma. Fala para mim, por exemplo, um desafio que a gente poderia pensar em resolver hoje. Você tem que fazer algum e-book, alguma produção? Fala um conteúdo para mim, alguma coisa. De layout ou de conteúdo? De conteúdo. Esse é o conteúdo. Se fosse sei lá, um plano de lançamento, de divulgação de um clube de futebol. Aí você pode escrever errado também, que ele consegue identificar. Olha aqui, eu mandei bem simples, um plano de ação para o lançamento de um clube de futebol. Uhum. Aí ele já mandou um prompt bem completo para conseguir extrair o melhor do ChatGPT.
Porque o meu primeiro prompt lá em cima, eu pedi isso para ele. Falei assim, pega a minha ideia e tenta tirar o melhor possível disso tudo. Então aqui ele dividiu em 11 etapas e o prompt começa é mais ou menos assim: quero que você atue como um gerente de projeto para o lançamento emocionante e bem-sucedido de um novo clube de futebol. Duas coisas que você tem que atentar. O ChatGPT, ele tudo é programável. Então, se você falar o tom de voz, o que tipo de gatilho que você quer, o nível de persuasão, persuasão alta, média, quero que você atue Aham. como um senhor com 30 anos de experiência. Ele vai falar de um jeito. Quero que você atue como uma jovem especialista em TikTok. Ele vai falar de um jeito completamente diferente. Então, todas essas camadas de emoção, tom de voz, o nível de abrangência. Por exemplo, se você quer fazer um e-book, deixar especificado se é para iniciante, para avançado, para intermediário. Quanto mais nivelamento você coloca, mais ele se encaixa. Mas esse chat GPT que você está usando é o gratuito, normal. Esse aqui que eu estou te mostrando é o gratuito. E ele faz Tá. tudo isso. Uhum. Então, o prompt fica assim: quero que você atue como um gerente de projeto para um lançamento emocionante e bem-sucedido. Olha que legal, até o bem-sucedido, tipo assim, que pode ser também mal-sucedido. Então, você deixa Aham. especificado: tem que ser um lançamento bem-sucedido de um clube de futebol. Desenvolva um plano de ação abrangente que englobe todas as fases do processo. Olha que legal também. Desde a concepção até o lançamento oficial do clube. Pesquisa e planejamento inicial. Aqui, subtópicos. Realize uma pesquisa de mercado para identificar as oportunidades e concorrentes. Defina a visão, missão e valores do clube. Determine o público-alvo e o perfil dos torcedores. Aí, sobre marca e identidade visual. Aí já fala desde criar um nome, desenvolver logotipo e cores, projetar um kit para uniforme, que um time de futebol precisa de uniforme. E estrutura organizacional. Forme uma equipe administrativa. Lembrando que isso aqui é um prompt. É só o prompt. Não é nem a resposta. Aham. Nem resposta, incluindo diretores, gerentes, funcionários-chave. Defina os cargos. Você vê, eu estou pedindo para o ChatGPT fazer tudo. Aham. Desenvolva a infraestrutura, identifique e assegure um local para treinamento de jogo, garanta instalações adequadas. Esse tipo de coisa aqui, ele não vai responder tão bem, porque ele não vai ele falar, eu não posso definir um local para treinamento, porque depende da Sim, sim. cidade. Sim. Quando tem variáveis, né? E aí esse prompt você pega e joga ele no, como Eu se abro fosse um novo a chat. pergunta. Tá. E como que você faz essa migração entre as plataformas? Espera aí. Só vou pegar aqui o prompt e vamos testar ele na prática. Tá. Vou copiar tudo. Aí a gente vai aqui para o new chat. Vamos ver. Aí que ele vai detalhando mais coisas. E vai que vai. Aí eu vou pegar, vou copiar e colar para você, que aí você vê com calma. Mas ele consegue, ele vai mapeando. E aí, se eu pegar aqui, qual que é o segredo? Ele nunca vai fazer de uma vez, porque ele tem Aham. limites de caracteres. Aqui, ele desenhou o que você precisa. Aí, se eu vier aqui e colocar assim, e colar, ele já vai continuar. Então, sempre, é como se fosse uma lupa. Sempre que você pegar um assunto dali do tópico que ele deu e pedir para ele E abrir, destrinchando. destrinche. Esse é o segredo do e-book também. Quando você pede para ele fazer um e-book, ele não vai fazer de uma vez. Primeiro ele vai dar o tom, Entendi. vai definir tudo, todos os tópicos e o que cada tópico vai falar. Aí você tem que escrever, agora faça o primeiro tópico. Aí ele te dá ele inteiro. Agora me faça o segundo. E aí sempre se atentar a tom, emoção, porque ele vai ficando Uhum. muito perfeito mesmo. Aí aqui para integrar, eu posso integrar de duas formas. Eu posso conectar isso com o meu bot do WhatsApp, igual eu já fiz com a Bia. Deixa eu Aham. mostrar aqui para você na prática. Inclusive, eu tenho que melhorar a cópia, porque aqui eu falo que ela que perguntar, não é só perguntar, você pode fazer o que quiser. Tá vendo meu WhatsApp aqui agora? Aham. Tô. Vou dar a palavra rock. No meu WhatsApp, como eu utilizo ele para várias formas,
eu tive que colocar uma palavra-chave diferente, porque senão ia entrar o fluxo de atendimento. Olá, seja bem-vindo. Mas quando ele coloca Aham. na palavra rock, ele liga lá pro chat GPT, tipo assim, Sim. vamos perguntar. Aí eu coloquei um botão para iniciar para ficar mais fácil, mais rápido. Já me chama pelo nome, isso aqui já é uma função do bot conversa mesmo. Mas é bem legal que fica personalizado. Você viu Sim. que bom te ver de novo? É porque sabe que não é a primeira vez que eu estou conectando, isso é legal. Uhum. Quando é o primeiro contato é diferente a pergunta. Aqui eu vou perguntar para ele, vamos ver, a gente pode colocar só esse comecinho aqui e defina a visão, missão e valores. Vamos ver. É porque você usa o mesmo bot para você, para o pessoal de conteúdo seu e também para te sinalizar de leads, etc. Tudo exatamente, é um só. Aqui ele já me dá uma resposta. Duas Uhum. coisas. Pelo WhatsApp as respostas são mais curtas, porque tem Sim. limitador. Mas ainda assim funciona. Visão, ser o clube de futebol mais bem-sucedido e emocionante do mundo. Oferecer aos nossos fãs e jogadores uma experiência de futebol única e inesquecível. E os valores: compromisso, paixão, diversão, inovação, respeito, integridade e responsabilidade. Então, assim, já dá um outro nível. Depois eu vou te mostrar uma outra ferramenta. Depois não, vou te mostrar agora. Que isso aqui é o ouro do ouro do ouro. Que é você treinar o chat GPT só para sua empresa. Aí o que que ele vai fazer? Ele não vai consultar informação de fora. Então, assim, vai ter a mesma inteligência de interpretação, de troca, de conversa, mas ele não vai ficar buscando, por exemplo, na internet, na rede, na base de dados. Ele só vai buscar o que você ensiná-lo. Então, ele vira um chat Aham. Então é GPT. isso que eu ia perguntar. Se você conseguia botar informação, nesse caso aí que você tinha me falado do Clube da Fala, né? Que você botou o site dela como informação, com base. Isso, eu poderia colocar muito mais coisas. Eu posso colocar PDFs, eu posso colocar mais de um site, posso colocar Word, e-books, o que eu quiser ele lê. E aí, quanto mais eu vou colocando, mais ele vai aprendendo. Questions and answer também, pergunta e resposta. Então, por exemplo, eu tenho uma resposta muito específica, porque ela é uma comercial, por exemplo, parte comercial. Eu gosto de usar gatilho, fazer essas coisas. Eu posso programar esse tipo de resposta para ele. Então, ele vai ser um vendedor na hora de vender. Vai ser um analista na hora de avaliar alguma coisa. Eu consigo dando esses tons para cada uma das etapas. Fica muito personalizado mesmo. Vamos perguntar alguma coisa sobre oratório, sobre o Clube da Fala. Sou dona de agência de social media e tenho vergonha de falar em público. Esse daqui você conseguiria fazer pelo WhatsApp, não é Sim, uma plataforma. Tá, pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram e Facebook, pelo site oficial, ele integra com todos. Aí aqui, por exemplo, ó, ela está dando dicas e coisas que estavam no blog do Clube da Fala. maneiro. Então, pratique. A prática é fundamental. Prepare-se, conhece bem o assunto, respire fundo, comece com pequenos passos, busque apoio. Então, assim, muito mais swingado que o bot atualmente, né? Digite um, digite dois. Isso aqui consegue ter uma interação mesmo. Uhum. E também ele entende coisa errada. Esse é o maior problema de bot hoje em dia. Olha lá, ele coloca inclusive onde ele achou tudo, ó, a base de A pesquisa, fonte é a fonte. boa. É muito legal. E ele entende errado. Por exemplo, vamos colocar aqui, quero fazer um curso presencial. Escrevi o quero. Quero.
Aqui tá com uma resposta errada. Eu acho que é porque acabou o teste gratuito do Clube da Fala, eles ainda não... Ah, Porque e você... tá tudo bem. Tá tudo bem, normal, tá em período de teste ainda. Mas é isso, basicamente é isso. Ele vai... Tá. Consigo depois saber fazer dashboards, fazer cadastro de lead, interface de chat, tudo, tudo. Aqui, qual E pergunta? se você já tiver uma lista de CRM, você consegue importar. Com certeza. Mas para quê? Para fazer um disparo ativo? Uma prospecção ativa? É, Dá para é. fazer. Tá. Aí a gente não vai disparar por aqui, nós vamos disparar pelo bot Converse, que é outra ferramenta que eu vou te mostrar. Hoje é o dia das ferramentas, hein? Gente, eu amo essa senha automática da Apple. Meu Deus. Muito mais fácil. Melhor coisa. Você já chegou a ver o bot como funciona por dentro? Não. Ó, isso aqui é uma maravilha também. Ele te fala o número de contatos, o número de interações. Você consegue entender tudo da sua audiência, que eu vou passar rapidamente porque tem clientes aqui. Uhum. Mas eu faço etiqueta, e isso eu faço com todos os meus clientes, que pega todas as etapas que a pessoa passou. Então, depois de um tempo, eu sei quem gostou, quem não gostou, quem é potencial cliente, quem quis comprar e não comprou, porque eu vou alimentando isso de forma automática. Cada etapa que a pessoa faz, ela vai tendo uma etiqueta automática. Então, no respondeu, ó, tem 1.300 pessoas. Se eu quiser, eu posso excluir da agenda, uma galera que não quis interagir. Mas também eu posso criar uma ação. E se eu gravar um áudio falando, ó, aqui é o Rafael, diretor da TubeTech, estou te mandando uma mensagem que eu estou com uma campanha exclusiva para você. Então, se você tiver interesse, me responde essa mensagem aqui. Valeu, um abraço. Eu não cito o nome, não falo nem masculino nem feminino. Vai aparecer Uhum. verdinho, não vai aparecer encaminhado. Então, parece que eu gravei uma mensagem para cada um. Sim, sim. Vira uma estratégia fantástica. Aqui eu sei, por exemplo, que eu tenho 1.169 cliente de clínica. Eu posso fazer uma campanha direcionada. Eu sei que você tem uma clínica e a tua dificuldade são essa. Dá para Mas você consegue filtrar os clientes que são de clínicas e os que não responderam. Esses filtros funcionam segmentados, tá? segmentados, todos. Cliente de bebidas, gostou do bot, WhatsApp inválido, gente que desativou. Então, tudo isso você vai colocando, ó, quem não quer, quem parou no meio do fluxo, quem está no topo de funil. Isso aqui é muito valioso. Pegar isso aqui e fazer uma campanha é simples, em dois botões que eu aperto, eu disparo mensagem para essas pessoas e vai chegando. Aqui, E campanha, aí você consegue fazer aquelas automações do tipo, novos seguidores, pessoas que comentaram, só para entender quais são as ações. Falando de rede social, são novos seguidores, pessoas que comentaram ou que mandaram direct. isso aí. Tá. Aqui dentro do bot conversa, você consegue criar já QR codes para campanha, sabe? Escaneia esse QR Code, ganha um bônus. Restaurante usa Uhum. muito isso para validar o shopping em dobro e captar o dado do cliente. Ele fala, ó, escaneia esse QR Code para validar o seu shopping em dobro. Aí é um fluxo simples mesmo, tipo, toma aqui o seu cupom, parabéns, só apresentar para o garçom. Só que em troca disso a gente já coloca uma etiqueta nele e vai ter esse dado, que ele é um cliente de shopping em dobro, é um cliente de pizza de terça-feira. E aí você vai Mas deixando. com. Entendi. Isso seria uma ação presencial. Exato. Ou online também, né? Que o pro online o QR Code não é tão bom, aí é melhor o link, que também pode se criar por Sim. aqui. Tá. E, não, uma outra pergunta. Para os seguidores que eu já tenho, eu não consigo fazer ativação. Só se eles comentarem ou enviarem um direct. Se você fizer ativação assim, sem ele comentar, é perigoso. Não é uma boa prática. Tá. Mas aí você consegue gerar engajamento, né? Começa a colocar conteúdo, dá presente, fala que você vai criar um e-book no chat GPT, Uhum, e aí uhum. depois você dá um e-book gratuito com conteúdo valioso, faz uma super entrega. Aí é de boa, isso aí é fácil. Então aqui é no mesmo lugar, você consegue tanto criar o QR Code quanto copiar o link. Copia o link, você coloca na campanha de ads, por exemplo, de anúncio. Para criar é super simples. Você vem aqui nesse botão, criar uma nova campanha.
é adicionar o nome da campanha, qual fluxo, né, qual mensagem que você vai interagir e que frase que vai iniciar, que vai estar lá no Ads. Por exemplo, Instagram, ir no Instagram, né? Aí você deixa a palavra Instagram. Pronto. Instagram vai disparar o fluxo que você colocou. Aqui, Instagram. Pronto, eu já tenho uma campanha criada. Vou mostrar o QR Code, já mostra aqui. É só baixar para a campanha particular. E o link é a mesma coisa. Copiou, já está pronto para usar. Sossegadinho. Aqui que é a transmissão ativa, que foi o que você falou, que dá para você mandar para os seus clientes. Mas aqui quais são os segredos? Você só faz transmissão ativa para quem já interagiu com você, senão você corre o risco de cair em spam e bloquear o seu número. Então, hoje eu acabei de fazer uma campanha para a Flow, porque é aniversário da Flow de 4 anos. A gente disparou para 800 pessoas. Mas qual que é o gatilho aí? Essas 800 pessoas já interagem com a Flow. Já são clientes, um agradecimento, um feliz aniversário, mas a gente nunca fazer isso de forma de spam mesmo, mandar para quem não te conhece, para quem não interage com você, porque vai bloquear em 2 dias no máximo. Isso você está falando do Instagram ou do WhatsApp? Dos dois. A Meta não está Tá. tolerando spam ativo assim. Uhum. E aqui, olha que legal, tem as ativas e agendadas as transmissões, mas também tem os rascunhos, você pode deixar a campanha já pré-pronta, e também o histórico das campanhas que você disparou. Você sabe para quem foi enviado, a quantas pessoas. Aqui é o bate-papo. Ele é como se fosse o WhatsApp Web, só que com essa vantagem aqui. Tem um cadastro, data de inscrição. Se eu colocar no fluxo perguntando o e-mail da pessoa, já pode ficar salvo aqui o e-mail. Se eu colocar no Hum. fluxo perguntando o CPF, já pode ficar salvo o CPF. Ainda que você converse direto pelo WhatsApp, ele já automaticamente atualiza aí. Você tem que conversar por aí. Sim, mas o ideal é o ideal é centralizar, senão pode dar chabuzinho. Porque se Tá. responde no WhatsApp e vai ter uma automação, por exemplo, você teria que pausar aqui para você. Tipo assim, ele está lá interagindo com a sua automação. E aí você quer falar Aham. com o cliente, você tem que pausar a automação, senão os dois vão falar ao mesmo tempo. Mas é bem simples, é apertar um botão. Tá. Pausou. Pausou e você atende. Oi, Rafael, tudo bem? Tá, tá, tá. De boa. Aqui nas automações são palavra-chave, webhook, que são as integrações com CRM, com chat GPT. Aqui você pode integrar com o que você quiser. Ó. Eu tenho integrado com CRM, com chat GPT, tudo aqui. Vários fluxos. Sequências. Mas você consegue colocar uma automação automática, mas que não seja aquela que toda vez que você vai dar oi para a pessoa, aí vem uma automação. Por exemplo, eu converso com você, normal, dia a dia. Aí toda vez que eu vou te mandar uma mensagem, entra uma automação. Sendo que eu já estava numa conversa com você, a gente já estava tocando uma conversa. Mas Tipo, a aí automação tá rolando, você pode aí ela fazer encerrou a duas coisas. automação. Se você pausar a Ah. automação, ele só volta quando você reativar. Então, ou eu posso colocar assim, só vai acionar a automação com quem você nunca interagiu. Isso eu tenho uma cliente que é assim, a Sandrinha. O que que ela faz? Ela conversa com muita gente. Aí a automação só acontece com gente nova, tipo lead novo, e não com os amigos dela, com os clientes ativos. Aí ela Tem como você pausar a automação na conversa e não na campanha. na conversa, Aquele que você me mostrou. isso, é aqui na conversa, ó. Ah, tá. Então, esse daí eu pausei só dessa conversa. Não pausei a campanha que estava rodando essa conversa. Isso aí. Só a minha automação para eu poder falar com o Rafael, que no caso sou eu. Tá. Ó, coloco aqui parar indefinidamente, ele nunca mais vai acionar o bot quando eu falar. É um trabalho que você vai ter uma vez na vida. Você já coloca todo mundo, Uhum. ó, sossegado. Aí que eu posso falar à vontade que não vai acionar o bot. Que não é o caso, porque eu preciso muito dela. Volta aqui. Pronto, Tá. já voltou minha automação. Aqui os fluxos de conversa, onde eu posso criar todas as apresentações, fluxos diferentes. Eu tenho fluxo de várias coisas diferentes, de importação de farmácia, de médico, de associação comercial, de agência de publicidade.
porque eu vou testando várias coisas também para mostrar para Uhum. meus clientes. Então dá para fazer muita coisa. Fluxo é integrado com o chat GPT, isso é bem top também. E aqui em configurações eu posso ter equipe, então dá para ter várias pessoas atendendo pelo mesmo número, dá para separar por setor, tem setor financeiro, administrativo, comercial. Dá para, por exemplo, o setor comercial ter rodízio de atendimento, 1 hora cada vendedor recebe um contato. Isso para imobiliário, esse setor de vendas, franquias, que é muito vendedor, funciona É. demais. É muito top. Dá para pegar as respostas que a pessoa interagir aqui no bate-papo e anotar em um outro lugar, por exemplo, Trello ou CRM, tudo isso é possível. Tá. E aí a gente vai precisar de uma outra reunião para só te falar de imagem. Eu vou te mostrar aqui rapidão, mas eu queria que a gente marcasse mesmo. Dá para ficar 1 hora só te mostrando coisa de imagem. Só para te dar um breve relato. Leonardo, se você puder, entra aí, já vai dando uma pesquisada e depois a gente. Os nomes são muito bons. Muito bom, muito bom. E esse aqui é fantástico para designer, fantástico. Para mim ele é o melhor. E ele tem o plano gratuito. Esse aqui é o Cross do designer. Ó, primeiro, porque ele funciona como uma rede social. Então você pode pegar referências de outros designers que estão criando dentro do Leonardo. Você pode fazer por estilos, então tem 3D, animação, foto real, anime, cartoon, gibi. E aí você pode fazer. O céu é o limite. O que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. E a diferença dele com os outros é que ele é muito simples de usar e tem uma coisa muito bacana que é o prompt negativo. Porque o que é o prompt? É você pedir para a inteligência, né? Ele também tem o prompt negativo, que é tipo assim, eu não quero que apareça isso na minha imagem. Então você pode deixar isso Hum. muito bem específico. Quero que esteja com a mão no bolso. Então você vai colocando em prompts negativos. Ó, vamos pegar um aqui, a gente tem 1 minuto para testar. Por exemplo, dessa moça aqui, essa fada. Essa fada é foda, né? Você vai pegar o prompt dela, já está pronto aqui. Então eu posso copiar esse prompt para utilizar e depois colocar só os detalhes que eu quero. Eu não quero que ela seja loira, eu quero que ela seja morena, eu quero que ela tenha os olhos azuis e não verdes. E você vai mudando aqui dentro desse prompt. Eu quero que o vestido dela seja laranja. Então é só. Você escreve o que você quer e ele cria? Exatamente. Só que tem que ser em inglês. Mas aí você pode pedir para o chat GPT traduzir e melhorar o seu inglês também. Aí você põe para ele aqui, ele traduz e melhora, você só copia e cola lá. Uhum. Por isso que eu falo, Esther, que assim, o principal segredo é você ter listado todas as ferramentas que você precisa, porque aí depois é